Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês tenham tido uma boa semana na medida do possível, né? Eu passei para vocês um material que eu sei que ficou extenso, então eu vou, para essa semana, vou fazer correção só das questões 1 até 10, que são as questões que se referem às vanguardas europeias. As outras questões, elas se referem ao modernismo brasileiro. Então, para a próxima, para a aula 3, eu vou fazer uma videoaula só sobre o modernismo brasileiro, e aí sim vocês façam essa parte da lista, tá bom? Não precisa se preocupar em fazer isso por enquanto. Então vamos lá. Questão 1. Os movimentos culturais do século XIX e das primeiras décadas do século XX dialogavam com as mudanças que ocorriam na sociedade, com a afirmação do modo de produção capitalista e com novas formas de pensar e de sentir o mundo. Com o modernismo, as vanguardas artísticas, houve mudanças importantes, pois: letra A. O dadaísmo procurou radicalizar nas suas propostas, criticando os valores estabelecidos, com destaque para a obra de artistas como Marcel Duchamp. Verdadeiro, tá? O dadaísmo se opunha principalmente ao caráter elitista da arte, tá? E eles eram muito radicais, tanto que se diz que tem um caráter de anti-arte, né? Letra B. O surrealismo trouxe a exploração do inconsciente, presente na pintura do espanhol Salvador Dalí e na obra literária do francês André Breton. Correto, tá? O Salvador Dalí principal componente, o André Breton é um dos que propõe o movimento surrealista, e eles têm essa exploração do inconsciente, que eu falei lá na vídeo, aquela coisa de busca do universo onírico, né? Letra C. Com obras que causam impacto, houve um rompimento frente aos modelos clássicos que adotavam regras e limites para os artistas. Sim, as vanguardas, na verdade, o grande espírito das vanguardas é justamente esse de rompimento e de proposição de novas formas de se fazer arte, né? E de formas que não limitam o artista, tá? Tanto é que a gente tem vários estilos pipocando ao mesmo tempo. Não há mais regra e não há mais limite, né? Letra D. O cubismo foi o movimento que mais explorou o subjetivismo, demonstrando intensa preocupação com o sofrimento humano. O cubismo se preocupou muito com os aspectos formais, na verdade, né? Então, essa coisa de quebrar a figura, de trabalhar com esses elementos da imagem. Então, tem muito mais uma intenção de rompimento técnico, acredito, do que com o sofrimento humano, que é uma coisa mais do expressionismo. Então, a resposta correta é a letra B, tá? Questão 2. Verifique o texto. Beiramarávamos em alto pelo espelho de aluguel arborizado das avenidas marinhas sem sol. Losangos tênues de ouro bandeira nacionalizavam o verde dos montes interiores. Esse fragmento da obra Memórias Sentimentais, de João Miramar, de Oswald de Andrade, revela a influência de uma corrente de vanguarda europeia do modernismo. Marque. Letra A. Futurismo, pela exaltação à velocidade e à tecnologia automotiva. Isso daqui meio que é um pega, tá? Porque lá no começo ele fala beiramarávamos em alto pelo espelho de aluguel. Esse alto dá pra gente uma impressão de que tá falando de automóvel, mas na verdade não é, tá? Então não é a letra A. Letra B. Surrealismo, pois as imagens insólitas apresentadas parecem ter sido extraídas do sonho ou do inconsciente do narrador. Vocês podem perceber que é um texto que não faz muito sentido, tá? Então fica difícil de eu afirmar que isso é tirado de um sonho. Eu não consigo reproduzir, pelo menos na minha mente, em que universo, assim, que ambiente está acontecendo. Então, letra B também não. Letra C, cubismo, já que somente partes dos objetos da paisagem são descritas, a imagem é fragmentária. Também não, ela é muito mais desconexa do que fragmentada. Letra D, expressionismo pela caricaturização, pela deformação da imagem através do exagero.
Eu não tenho superlativos, então eu não necessariamente vou poder falar, vou poder afirmar isso, assim. Letra E. Dadaísmo, pois o significado do texto é nenhum, já que as ideias estão misturadas ao acaso. Se vocês lerem e relerem o texto, vocês vão perceber que continua incoerente, tá? Então isso é uma característica muito importante do dadaísmo. Um pouco do aspecto jocoso vinha justamente isso, essa despretensão, assim. Então tinha até lá a história de se jogar as palavras recortadas para cima do jeito que cair, vira um poema dadaísta, tá? Então vocês vão ver que o texto ele é bastante desconexo, assim. Então ele tem umas características que são bastante dadaístas. Resposta correta, letra E. Questão 3. Movimento literário brasileiro que recebeu influências de vanguardas europeias, tais como futurismo e realismo. Essa aqui, na verdade, está relacionada com o modernismo brasileiro. A gente tem letra A, modernismo, letra B, parnasianismo, letra C, romantismo, letra D, realismo, letra E, simbolismo. A gente pode ir por eliminação aqui, né? Estou dizendo, olha, movimento literário brasileiro que recebeu influência das vanguardas europeias. Se recebe influência das vanguardas, né? O realismo e o romantismo são movimentos anteriores, né? O parnasianismo, ele na verdade procura uma coisa muito rebuscada, muito mais próxima do clássico. Então, de forma alguma, ele vai estar sendo influenciado pelas vanguardas, e o simbolismo da mesma forma. Então, a gente tem o modernismo, tá? Aqui no Brasil, isso eu vou comentar um pouco melhor na próxima videoaula, a gente vai chamar o movimento modernista, a gente não vai ficar designando tanto o que é surrealista, o que é expressionista, etc., porque no Brasil, esses movimentos eles chegam meio que misturados, assim, né? Quando eles vêm... Quando acontece a Semana de Arte Moderna de 22 e que começa esse movimento modernista no Brasil, ele já vem recebendo essas diversas influências das vanguardas, tá? Então, resposta correta, letra A, modernismo. Número 4. A arte moderna do século XX foi um período de muitas transformações, produzindo a maior ruptura com o passado. Retratava-se a vida contemporânea e não mais eventos históricos. A arte caracterizava-se por seu dinamismo e sua agitação. Um estilo se colocava sobre o outro com muita rapidez. Isso gerou o surgimento de inúmeros movimentos de vanguarda. Observe, então, os movimentos citados e verifique qual deles está corretamente associado à sua característica principal. Letra A. Fauvismo, a exaltação da cor pura e seu uso não realista. A correta já é a letra A, tá? Fauvismo era uma arte mais alegre e era uma coisa que não tinha, também era um pouco despretensiosa, estava muito mais preocupada em demonstrar as cores, e quanto mais puras, melhor, assim. Então, já seria a letra A. Vamos analisar as demais. Letra B, cubismo. A busca da expressão do inconsciente, dos sonhos e da fantasia, que está além do real e do racional. Não, isso daqui é característica do surrealismo. Modernismo. A proposição da anti-arte pela concretização da falência da civilização ocidental pós-guerra. Não. Tá, o modernismo ele é um conjunto maior, né? O modernismo seria o conjunto das vanguardas. Então, a gente tem esse caráter de anti-arte no dadaísmo, que é um específico, mas não necessariamente nos demais. Letra D, dadaísmo. A decomposição da estrutura do objeto, a fragmentação da forma, ficando entre a representação e a abstração. Aqui está descrevendo, na verdade, o cubismo, né? Letra E, surrealismo. A forma é expressada por temas como movimento e tecnologia. Aqui, para surrealismo, foi dada as características do futurismo, tá? Então, na número 4, a correta é a letra A. Número 5. Em 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, Marcel Duchamp lançou a obra Roda de Bicicleta. Nem a roda servia para andar, nem o banco servia para sentar. O que a obra de Duchamp anunciava? Letra A. Fascínio pela tecnologia que conduziria o homem ao progresso. Se ele inutiliza um objeto produzido a partir da tecnologia, então, na verdade, ele não está fazendo enaltecimento, né? Letra B.
Apego pela ciência que produziria homens cada vez mais eficientes. Também, de novo, ele pega dois objetos cotidianos e ele inutiliza os dois. Então, a gente não pode dizer que tem essa ligação. Letra C. Incentivo para se produzirem cada vez mais armas. Também não, né? O foco dele aqui é trabalhar com objetos de uso cotidiano. Letra D. Olhar mais questionador no mundo das artes. Aí vamos verificar a letra E. Busca pela preservação dos princípios iluministas. Então, essa pra gente, letra D, olhar mais questionador no mundo das artes. Quando o Duchamp cria o handmade, que é a roda de bicicleta, e quando ele inutiliza esses dois objetos cotidianos da forma que ele fez, ele está justamente questionando o universo da arte de forma geral, questionando o que é arte, questionando qual que é o papel da artista, qual que é o papel da artista diante dessa indústria, né, dessa possibilidade de objetos industrializados. Então, na verdade, ele vai lançar esse olhar, que é um olhar que perdura até os dias de hoje. Okay? Número 6. A peça A Fonte foi criada pelo francês Marcel Duchamp e apresentada em Nova York em 1917. Aí tem a imagem da peça e a transformação de um urinol em obra de arte representa, entre outras coisas, letra A alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às convenções artísticas então vigentes. Na verdade, a resposta correta já é a letra A. Ó, a alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às convenções artísticas então vigentes. Ele coloca esse objeto, né, esse objeto banal, dentro do Museu de Arte para poder questionar tudo aquilo que se tinha preconizado dentro da arte. Letra B. A crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas artísticas no final do século XIX. Não, na verdade, Duchamp era dadaísta e eu acho que ele queria mais era que fosse vulgarizado mesmo, então, de forma nenhuma. Letra D. O esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na intimidade. De forma nenhuma, né? Ele estava tentando justamente dizer que a arte devia deixar esse lugar de elite que ela tem e de se popularizar, inclusive assumindo esses objetos populares, esses objetos cotidianos. Letra D. A vontade de expulsar os visitantes dos museus associando a arte a situações constrangedoras. Não. O fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e da importância social da produção artística. Também não. Tá? Ele não ligava mais para a beleza como uma coisa fundamental da arte. Ele inclusive abre as portas para que a arte assuma aquilo que não necessariamente é belo, né? Mas ele não queria representar isso necessariamente. Então, letra A. Número 7. Leia o texto e responda a questão. Os burgueses consideravam o dadaísta um monstro dissoluto, um canalha revolucionário, um bárbaro asiático, conspirando contra suas campanhas, suas contas bancárias, seu código de honra. Né? Com base no texto e nos conhecimentos sobre o dadaísmo, é correto afirmar que os artistas desse movimento, letra A, apoiavam a sociedade capitalista e sua moral burguesa e não se responsabilizavam pelos horrores da guerra. Pelo contrário, eles criticavam justamente isso, inclusive criticavam a guerra. Letra B. Voltavam-se para a produção de uma arte absurda, pois, na forma de provocações, manifestavam seu apoio e contentamento com a guerra. Eles estavam descontentes com a guerra, então também não pode ser. Letra C. Consideravam que construir uma arte educativa e espiritualista era uma forma de se contrapor ao materialismo e ao cientifismo do mundo moderno. Eles não tinham intenção em contrapor ao cientifismo do mundo moderno e não necessariamente um caráter educativo, tinha um caráter puramente contestador. Letra D. Criticavam a arte ilógica, absurda, valorizando a racionalidade da criação artística. Eles estavam pregando justamente o contrário disso. Eles estavam atrás justamente dessa arte ilógica, do absurdo. Eles abraçavam isso. Tá? Letra E.
Pregavam o fim da arte tradicional, pois entendiam que esta expressava os valores estéticos e ideológicos de quem detinha o poder. Então, a resposta correta, letra E. Tá? Questão 8. Fazem parte dos movimentos artísticos de vanguarda europeia. Letra A, futurismo e cubismo. Letra B, expressionismo e impressionismo. Não. São anteriores. Letra C, dadaísmo e romantismo. Romantismo também não. Letra D, abstracionismo e impressionismo. Impressionismo anterior às vanguardas. Letra E, impressionismo e fauvismo, também anterior às vanguardas. Resposta correta, letra A, futurismo e cubismo. Tá? Número 9. Em 1924, surgiu com André Breton o movimento da arte que se baseava em uma interpretação do mundo orientada pelo inconsciente, semelhante à dos sonhos. Esse movimento foi, sempre associem, tá? Mundo dos sonhos, mundo onírico com o surrealismo, tá? Então, aqui a resposta é a letra C, surrealismo. As outras alternativas são A, expressionismo. Letra B, dadaísmo, também não é. A gente acabou de ver acima qual que é o caráter do dadaísmo. O expressionismo de tentar colocar os sentimentos de dentro para fora. Letra D é a op art, que é uma arte muito gráfica, de ilusão de ótica. Letra E, a arte nouveau, que é uma arte aplicada para o universo gráfico, também não é, tá? Então, letra C, o surrealismo. E para terminar, questão 10, as artes, com suas vanguardas e seus desafios estatísticos, ganharam espaços históricos no mundo capitalista. Picasso, Van Gogh, Dalí, Miró e muitos outros pertencentes a essas vanguardas. Letra A. Mantiveram as tradições culturais do Ocidente, reafirmando o valor da estética do classicismo. Se eles faziam parte das vanguardas, automaticamente eles estavam questionando os valores do classicismo. Então, não pode ser letra A. Letra B. Romperam com modelos acadêmicos de sua época, mudando as regras do mercado das artes. Correto, tá? Eles participaram de uma série de movimentos que já não se preocupavam mais em como isso seria comercializável, como isso seria aceito. Então, assim, não... eles mudam as regras, sim, tá? A maneira de comercializar ou a própria preocupação, né? Com a forma de comercialização. Letra C, foram muito bem aceitos pelos críticos europeus, já tá falsa, né? A gente sabe que a boa parte das vanguardas, na verdade, foi muito rejeitada, e só depois que veio o reconhecimento. Letra D, conseguiram espaço imediato nos grandes museus. Letra E, renovaram a forma de fazer arte no Ocidente, mas ficaram restritos ao mundo acadêmico e intelectual do século XX. Também não, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o Duchamp e o dadaísmo, o Duchamp, ele reverbera até os dias de hoje, então a gente não pode afirmar isso. Correto? Então, ó, o restante da lista vocês podem deixar para responder para a próxima semana, tá? Aguardem a próxima videoaula. E dúvidas vocês podem tirar pela própria plataforma da escola, lá no campo de perguntas, de comentários, na verdade. E vocês podem também entrar na página que eu criei no Facebook para a disciplina para poder falar diretamente comigo, tá bom? Eu vou estar para esclarecer as dúvidas, qualquer coisa é só entrar em contato, certinho? Então, até mais.